Boa noite. Sem impostos, ação promovida em 12 estados mostra o quanto de tributos pagamos diariamente. Em BH, estabelecimentos chegaram a oferecer 80% de desconto. Atrás das grades, suspeitos de matar jovem por causa de linha de pipa são presos na capital. Receptação de celulares. Polícia Civil desmancha esquema em Belo Horizonte. Uma pessoa foi presa. Copa do Brasil, Galo vence por 2-0 e consegue a classificação. Cruzeiro joga daqui a pouco para garantir a vaga. Esses são os destaques de hoje do Jornal Band Minas, que começa agora. A gente começa esta edição falando de um assunto que pesa no nosso bolso: os impostos. Você sabia que a cada R$10, R$3,50 são recolhidos pelo governo? E é justamente para mostrar o quanto nós, consumidores, pagamos de tributos que foi realizado hoje o Dia Sem Impostos. Teve estabelecimento aqui em BH oferecendo até 80% de desconto nos produtos. Quem diria? Teve motorista comemorando para abastecer. Esta fila toda é para aproveitar o desconto de mais de 40% referentes aos impostos sobre a gasolina. O preço do litro caiu de R$ 3,39 para R$ 2,11. Economia que fez muita gente dormir na fila, como o Caio, que chegou às 4 horas da tarde de ontem. Pretendo colocar em torno de 33 litros, né, que é o limite, e vale a pena sim, vai ser uma economia de R$40. Em poucas horas, o posto vendeu 100 mil litros. Tiago encheu o tanque da moto, pagou R$ 30. Se fosse com o imposto, seriam 50. Economia de R$20, que depois eu posso quase colocar meio tanque novamente. A carga tributária sobre os medicamentos chega a superar 30%. A média mundial é bem menor, pouco mais de 6%. Isso vai comprometendo a renda do brasileiro, que precisa trabalhar cerca de 5 meses só para pagar impostos. Esta farmácia na capital mineira passou o dia lotada de consumidores que aproveitaram o desconto dos impostos dos medicamentos genéricos. Eu estou economizando mais de R$10, nas poucas caixinhas que eu estou comprando aqui. O desconto aqui hoje faz a diferença. O Brasil é o país com maior número de taxas e impostos diferentes do mundo. De cada R$10 produzidos, R$ 3,50 são recolhidos pela União, estados e municípios. Em contrapartida, o Brasil está em último lugar no ranking de benefícios recebidos pela população. Nós não temos uma educação, um transporte, uma saúde, uma segurança de qualidade condizente com os impostos que nós pagamos. Então, esse é o objetivo de conscientizar a população deste desequilíbrio. Nesta loja, as roupas foram vendidas com mais de 20% de desconto. É o percentual que o consumidor paga de impostos sem perceber. Dona Maria Angélica veio aproveitar a oportunidade. Sem imposto, todo mundo poderia comprar mais, o comércio venderia mais, com isso todo mundo lucraria. Teria que ser todo dia. É o ideal que fosse todos os dias mesmo. E a Polícia Civil prendeu 5 integrantes de uma gangue aqui em Belo Horizonte. Eles são suspeitos de matar um jovem de 23 anos que era portador de deficiência mental. O rapaz, que também era surdo e mudo, foi assassinado em 2015 por causa de uma linha de pipa cortada. O crime aconteceu no bairro Paulo VI, na região leste da capital, em abril do ano passado. A vítima, Braulio Gomes Batista, de 23 anos, era surdo-mudo e deficiente mental e foi morto com vários tiros. O que chamou a atenção da polícia nesse caso foi a motivação do crime. Enquanto soltava a pipa, a vítima teria cortado a linha do papagaio do suspeito, que não gostou da brincadeira e pediu ao chefe do tráfico da região que determinasse a morte dela. O que a gente tem observado, sobretudo de uma década para cá, é que a motivação dos crimes de homicídio cada vez mais tem se tornado fúteis. Nós vemos aqui nessa delegacia de homicídios matar por causa de uma ficha de sinuca, porque serviu cerveja quente, porque pisou no pé do outro numa festa,
por uma discussão de trânsito e agora por causa de um corte de uma linha de papagaio. Cada vez mais a vida humana está sendo banalizada. O suspeito de se envolver na confusão é Victor Pereira de Souza, de 20 anos, mais conhecido como Pisquila. A vítima era bastante conhecida na região e tinha saído da prisão há pouco tempo. A vítima tinha uma passagem por tráfico de drogas, foi presa em Santa Luzia e era usuária de drogas. Segundo o delegado responsável pelo caso, todos os 5 suspeitos têm passagem pela polícia e fazem parte da gangue Beira Linha, também responsável pelo tráfico de drogas na região. Lamentável mesmo, né? Nós ouvimos aí o delegado dizendo, né? Motivo torpe por causa de uma linha de papagaio cortada, um adolescente de 15 anos perde a vida. E uma pessoa foi presa aqui na capital suspeita de participar de um esquema de desmanche de celulares. Para despistar a polícia, o suspeito mantinha uma loja de fotografias de fachada. No local foram apreendidos quase 200 equipamentos, entre celulares, tablets e máquinas fotográficas. A Polícia Civil apresentou todo o material recolhido na loja. Foram 160 celulares, 15 tablets e 19 máquinas fotográficas apreendidas. Os equipamentos não tinham origem definida. Durante as investigações, nós chegamos a essa loja que funcionava de forma a encobertar o crime de receptação, funcionando como uma loja de fotografia 3x4. Estivemos no local, efetuamos a prisão em flagrante do proprietário e fizemos a apreensão do material. Junto com todo esse material, a polícia também prendeu Paulo Sérgio Costa e Moura, de 31 anos, suspeito de praticar o crime de receptação. As investigações, que começaram há um mês, ainda estão em curso. A polícia quer saber se mais pessoas agiam de forma ilegal. As pessoas chegam até a Praça 7 e perguntavam quem tinha interesse em comprar aparelho de celular. Essas pessoas que ficam na Praça 7 indicavam essa loja de fotografia, onde então era feita a receptação desses produtos. De acordo com a polícia, a loja funcionava aqui nesse endereço há quase 10 anos. O comércio já até teria se tornado uma referência para quem queria vender ou comprar aparelhos roubados. Na porta do estabelecimento encontramos esta mulher que não será identificada. Ela trabalhava na loja como fotógrafa e diz que o colega, além de exercer a mesma função, também vendia e consertava celulares. Abria a loja às 6 horas da manhã, fechava às 6, só mexia com foto. Às vezes ele tinha um celular para vender, só que eu não tenho origem do celular, mas o que era do celular e da câmera, todos eram com nota fiscal. Se for condenado pelo crime de receptação, Paulo Sérgio poderá pegar até 8 anos de prisão. E o Corpo de Bombeiros realizou hoje no centro da cidade uma operação para orientar comerciantes sobre os riscos de incêndios. Vandercy recebeu a visita na loja dele e gostou das orientações. É uma orientação que não deixa de ser de importância para os comerciantes, para os lojistas, né? É uma prevenção de um risco que todos nós estamos correndo um risco, né? Que isso pode acontecer. É melhor prevenir para evitar danos maiores, né? A Operação Alerta Vermelho reuniu cerca de 200 homens do Corpo de Bombeiros que visitaram comércios no centro da capital. Além do caráter pedagógico, né, dos alunos, dos discentes, aproximar, né, o Corpo de Bombeiros Militar com a comunidade, né, sair dos quartéis e visitar a comunidade de uma forma geral. A operação tem o objetivo de diminuir o risco de incêndio em lojas e orientar os comerciantes quanto à segurança. Ao todo, 500 estabelecimentos foram visitados. No intuito de divulgar uma cultura de prevenção, ou seja, o que é isso? Mostrar os sistemas preventivos, saída de emergência, sinalização de emergência, extintores de incêndio e também conscientizar quanto à regularização da edificação. Durante as vistorias foram verificadas a presença de saídas e sinalização de emergência, extintores e do plano de emergência contra incêndio. Nessa primeira fase da operação, o objetivo não é multar. Anualmente são realizadas em Minas Gerais 40 mil vistorias de segurança contra incêndio e pânico pelo Corpo de Bombeiros, sendo 5 mil só em Belo Horizonte. E no próximo bloco a gente mostra que um policial rodoviário federal foi baleado em Poços de Caldas por causa de uma discussão de trânsito. E tem futebol, você vai ver tudo sobre a classificação do Galo para as quartas de final da Copa do Brasil e a expectativa do Cruzeiro, que enfrenta hoje a Chapecoense. A gente volta já.
policial rodoviário federal que estava de folga, ele foi baleado no centro de Poços de Caldas depois de uma discussão de trânsito. Nós vamos ao vivo falar com o nosso repórter Diogo Ramalho, direto da redação. Ele tem mais informações para passar para a gente. Boa noite, Diogo. Boa noite, Luciana. Boa noite para todo mundo. É isso mesmo. O policial rodoviário federal estava de folga em seu veículo quando se deparou com um outro carro que causou o acidente. A gente pode acompanhar nas imagens aí o momento da discussão. O carro invadiu uma calçada, Luciana, e quase atropelou pedestres que passavam pelo local. E aí o policial federal foi até atrás desse carro e conseguiu abordá-lo na rua Prefeito Chagas, no centro de Poços de Caldas. Depois ele se identificou como policial, fez a abordagem, deu voz de prisão, mas o infrator acabou reagindo. Por isso, o policial sacou uma arma e atirou nas pernas do infrator para imobilizá-lo. Chamou o socorro, a polícia, o infrator foi preso, está internado no hospital, passou por cirurgia, mas não corre o risco de morrer. Por isso, portanto, isso aconteceu na noite desta última quarta-feira em Poços de Caldas, no sul de Minas. Aí mais uma briga de trânsito que quase acabou em tragédia, Luciana. Pois é, as pessoas estão cada vez mais intolerantes, não é isso, Diogo? É preciso ter calma, prudência, responsabilidade. E agora tem prestação de serviço aqui no Band Minas. Terminou ontem o prazo para as empresas enviarem aos consumidores a declaração de quitação anual de débitos. Agora, quem explica para a gente o que é esse documento e o que fazer caso não tenha recebido é o repórter Marcelo Silveira. As empresas tinham que enviar os comprovantes de quitação anual de débitos entre janeiro e maio. Com o fim do prazo nesta quarta-feira, os consumidores que não receberam devem ficar atentos. Ele deve entrar em contato imediato com o prestador de serviço e, através de um protocolo, solicitar o envio dessa declaração. Contudo, se ela não chegar, o consumidor deve procurar imediatamente o PROCON do seu município, pois a lei garante o direito a essa informação e, uma vez não repassada, a empresa comete uma infração. A lei federal foi criada em 2009 para facilitar a vida do consumidor brasileiro. Ela vale para empresas prestadoras de serviço público ou privado, principalmente os fornecedores de água, luz, serviços de telefonia, planos de saúde e estabelecimentos de ensino. Os recibos que comprovam a quitação do ano todo precisam ser guardados por 5 anos. Caso o cliente seja questionado por algum pagamento, será este documento que ele deverá apresentar. É extremamente importante que o consumidor guarde essa declaração, porque se porventura vier uma cobrança de aquele valor que o consumidor já quitou, essa declaração é a prova de que ele está completamente ok com as suas obrigações perante aquela empresa. Lucas tem o hábito de guardar todos os comprovantes de pagamento e por muitos anos. Para economizar espaço, ele faz isso de forma virtual. Aqui na empresa, como a gente trabalha com arquitetura de nuvem, eu já tenho o hábito de guardar todos os meus comprovantes, seja de pagamento, seja de recebimentos. Eu tenho todos eles salvos, né, numa estrutura de nuvem, que me permite um fácil acesso, uma segurança e agilidade nos dados que eu preciso naquele determinado momento. Para ele, é fundamental ter todos os comprovantes guardados. É que o gerente administrativo já foi questionado sobre um pagamento e foi o recibo bem arquivado que acabou salvando Lucas. Houve um episódio em que um acordo que eu tinha feito com o prestador de serviço e depois de um certo período ele descumpriu esse acordo, ele voltou atrás e graças ao arquivo que eu tenho online, eu tinha todos os comprovantes de conversas, de pagamento, e eu consegui, de maneira eficaz, resolver a situação sem ter maiores problemas, porque eu tinha os comprovantes de pagamento, eu tinha todas as nossas conversas arquivadas em um arquivo online. E por falar em quitação de débitos, em Patos de Minas, muitas pessoas estão com problemas no pagamento do IPTU. É que houve um erro gráfico no código de barras e um novo carnê corrigido deve ser enviado nos próximos dias. Seu Lorival recebeu o carnê azul do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e foi informado por terceiros para não efetuar o pagamento, pois o carnê estava errado. Na dúvida, foi até a prefeitura para saber se a notícia era verdadeira. Agora a moça aqui da prefeitura falou que é para me esperar daqui uns 15 dias, talvez 20 dias até antes, aí vai mandar outro carnê.
Aí ela falou para mim que podia até rasgar esse carnê aqui. Muitos vieram até a cidade administrativa para tirar dúvidas. São cerca de 65 mil carnês emitidos com código de barras errado. Os Correios conseguiram interromper a entrega de metade dos carnês. Quem recebeu o carnê da capa azul e pagou deve ir até a prefeitura para dar baixa no pagamento, seja na cota única ou na parcelada. Quem não pagou ainda deve esperar o carnê da capa amarela, que será reenviado pelos Correios. Então houve esse dissabor aí, vai ter um atraso, e a prefeitura então resolveu, quando em contrato com a gráfica, vai demorar uns dias até que imprime, até que coloca no correio, nós dilatamos todos os prazos por 30 dias. Este bombeiro reformado não sabia do erro e efetuou o pagamento da parcela única com desconto. Ele teve que ir à prefeitura para dar baixa. Tem várias pessoas aí, inclusive lá dentro, falando com o responsável para que seja feito esse procedimento. Agora, pessoas como eu, já tinha ido ao banco, já tinha pago o meu IPTU, o IPTU do apartamento onde eu moro, então aí nós vamos ter que depois vir à prefeitura, para a prefeitura poder dar baixa no nosso débito. Pois é, e agora nós vamos falar de futebol, porque já está aqui comigo André Salles. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite para todo mundo. O Galo conseguiu reverter, aquela derrota na primeira partida contra o Paraná e se classificou na Copa do Brasil, mas o jogo não foi tão fácil assim, não. Não foi não, Luciana. E até pela atuação do Atlético lá no Paraná, em Curitiba, a gente esperava um jogo bem mais tranquilo aqui. O Paraná é uma equipe que tem seu valor, claro, uma boa defesa, mas é uma equipe da Série B. E aí o jogo começou, o Atlético começou a ter muita dificuldade de criar jogadas, Paraná marcando forte, teve a lesão do Marcos Rocha, ele inclusive ficou hoje em tratamento, não saiu nenhum diagnóstico, mas está em observação. E aí o torcedor do Atlético foi ficando bastante tenso, digamos assim. Só que no fim do primeiro tempo, Luciana, o Casares, venezuelano, resolveu só fazer um gol olímpico, coisa que a gente quase nunca vê, mas ele fez esse gol olímpico, o jogo ficou bem mais tranquilo. E aí no segundo tempo, o Atlético com mais tranquilidade, o Fred acabou aí fazendo o segundo gol, um bonito gol inclusive, que acabou resultando aí numa lesão feia do goleiro do Paraná. O Igor Calian esteve lá e a gente acompanha tudo agora. Precisando reverter a derrota por 3-2 em Curitiba, o Atlético começou o jogo buscando o ataque. Aos 6 minutos, Casares concluiu fraco. Na sequência, Elias tentou de fora da área. O time chegava, mas sem ameaçar. Aos 20 minutos, Marcos Rocha sentiu a coxa esquerda neste lance e precisou ser substituído por Danilo. E depois da substituição, o jogo seguiu sem grandes chances para os dois lados, com cara de 0-0 até os 38 minutos, quando o Paraná perdeu a sua melhor chance na partida. E aí, o final do primeiro tempo ficou movimentado. Foi o Robson quem perdeu o gol para o Paraná. Ele escapou pela esquerda e concluiu. A bola passou raspando a trave do Vitor. E como diz aquele velho ditado do futebol, quem não faz, toma. No lance seguinte, escanteio para o Galo e Otero fez essa pintura. Essa bola fechada do Otero, ele treina bastante, ele costuma treinar com bater escanteio até com ambas as pernas. Eu não me recordo de estando em campo ou dentro dele ter visto um gol olímpico. E ainda deu tempo do Paraná responder. Nessa cobrança de falta, Robson mandou na trave. A primeira boa chance do segundo tempo foi do Atlético. Depois de uma bela jogada de Casares, Fred perdeu. Mas não demorou muito para ele se redimir, não. Novo lançamento de Casares e aí o atacante concluiu por cobertura. 2-0 Galo. O goleiro do Paraná precisou ser substituído, já que no lance o atacante acabou atingindo Léo, que saiu sangrando e com o olho inchado. Com a classificação encaminhada, o Atlético segurou o ritmo de jogo e, apesar de alguns sustos, garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Acho que foi um jogo disputado, um adversário muito fechado, que dificultou muito as ações nossas no primeiro tempo. Os detalhes da classificação, para mim, são bastante relevantes e acredito que a gente tenha encontrado novamente o caminho importante da regularidade. Luciano, então tá aí esse segundo gol, acabou então causando essa lesão. Falando um pouco mais sobre o Marcos Rocha, já tá certo que ele não atua no domingo. O jogo contra o Palmeiras é uma lesão muscular. O diagnóstico ainda vai sair, a gente vai ter uma noção melhor do que aconteceu, mas fato é que ele tá fora domingo. Eu falei aqui o nome pensando em um, falando de outro, mas o golaço, o gol olímpico, foi do Otero, gente. O venezuelano, Eu acabei falando Casares, misturando aí os gringos atleticanos, mas não. O cobrador de falta que bateu aquela falta, aquele escanteio,
foi o Otero. Agora, quem também está em busca de classificação é o Cruzeiro, né? O time entra em campo daqui a pouco às 9h30 da noite. O jogo não deve ser fácil não, né? Lá em Santa Catarina. Pois é, Luciana, a previsão realmente é de jogo duro. Basta lembrar que a Chapecoense vem tão bem assim nessa temporada, que é só a líder do Campeonato Brasileiro. Está muito no início, mas aí a gente pode até conferir as imagens do primeiro jogo aqui, Luciano. É que o Cruzeiro ele tem a vantagem exatamente por esse golaço do Raniel. Foi um gol no início do jogo, um jogo que não foi bom tecnicamente, mas esse golaço colocou o Cruzeiro em vantagem. Então qualquer empate lá em Chapecó dá a vaga às quartas de final para o Cruzeiro. E aí uma derrota, por exemplo, por 2-1, por 3-2, uma derrota com gols, mínima, mas com gols do Cruzeiro, fazem com que o Cruzeiro também avance. 1-0 da Chapecoense, joga a partida para os pênaltis, a decisão para os pênaltis. Então é um jogo tenso, um jogo complicado. O Cruzeiro está com alguns desfalques. O Dedé ficou aqui em BH, preservado mesmo por uma sobrecarga no joelho. O Rafael Marques, atacante que começou o último jogo, ele já foi inscrito nessa competição pelo Palmeiras, então não pode jogar. É provável que o Ramon Ábila entre em campo. E o principal desfalque do Cruzeiro, Arrascaeta. Sofreu uma grave lesão e aí tudo indica que Thiago Neves joga o Cruzeiro, então, com algumas dificuldades para um jogo que deve ser bem complicado. Torcedor do Cruzeiro, então, com o coração na mão hoje. Exatamente, Luciana. André, muito obrigada, viu, pelas informações. Boa noite para você. E você volta amanhã contando tudo pra gente que vai acontecer daqui a pouco, tá? Lá em Santa Catarina. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. E foram confirmadas as atrações do Arraial de Belô. Vem coisa boa por aí, hein? A gente te conta daqui a pouco. E tem também a nossa agenda cultural, destaques para você se programar para o fim de semana. A gente volta já. Agora vamos conferir a previsão do tempo, porque aqui em Belo Horizonte a sexta-feira é de céu claro, com poucas nuvens durante o dia. E a umidade relativa do ar ficará em torno de 45%. Vamos conferir aqui as temperaturas. Nesta sexta-feira, mínima de 16, máxima de 28 graus. No sábado, as temperaturas variam entre 16 e 25 graus. Já no domingo, a mínima é de 14 e a máxima de 26 graus. Lá no sul de Minas, na cidade de Camanducaia, a mínima nesta sexta-feira é de 7 graus, muito frio, e a máxima de 27. Na região noroeste, na cidade de Presidente Olegário, as temperaturas variam entre 16 e 31 graus. Já em Uruana de Minas, lá no norte do estado, as temperaturas também ficam entre 16 e 31 graus. E o fim de semana já está chegando, nós temos algumas dicas de cultura para você, muitas estreias no cinema, inclusive uma bem bacana, confira aí. Mulheres no Comando, com poder de Gal Gadot no papel principal, Mulher Maravilha chega ao cinema pela primeira vez, 75 anos após ser criada. Ela foi treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível. A história começa assim, muita ação na telona com Mulher Maravilha. E a criançada e toda a família pode curtir na telona As Aventuras de Ozzy. Um adorável beagle tem uma vida confortável e perfeita até que seus donos decidem viajar para um local que não permite cães. Então, eles o deixam em um hotel pet de luxo. Mas o que parecia ser um paraíso se torna um pesadelo. Já no filme Amor.com, a história de uma vlogueira e um youtuber. O romance entre os dois vira febre na internet e eles vão precisar controlar o equilíbrio entre o mundo real e o mundo virtual. Na música, um tributo a Belchior, com bloco de carnaval do bairro Santa Teresa, Volta Belchior. É neste sábado às 9 da noite no Teatro Bradesco, Rua da Bahia 2244, bairro de Lourdes. Ingressos R$30. E Maria Bethânia traz curta turnê para Belo Horizonte, consagrada a cantora aterriza aqui na capital mineira para show único neste sábado às 9 da noite. A apresentação conta com sucessos da carreira. No quilômetro de Vantagens Hall BH, sábado às 9 da noite, ingressos a partir de R$75. E por falar em dicas culturais, foram confirmadas as atrações do Arraial de Belô, que acontece entre os dias 9 de junho e 9 de julho. E esse ano teve um número alto de inscrições de festas. Não é isso mesmo? Marcelo Silveira conta pra gente. Boa noite, Marcelo.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. É isso mesmo, viu? A Belotour, que é a empresa que organiza esse já famoso e tradicional Arraiá de Belô, confirmou que até o momento já foram feitas mais de 200 inscrições de festas por toda a cidade. 158 delas, Luciana, serão abertas ao público. Essas festas, como você bem disse, começam no dia 9 de junho e vão até o dia 9 de julho. O cantor Michel Teló e a dupla sertaneja Gino e Geno já confirmaram presença. Artistas locais que ainda estão fechando com a prefeitura também devem agitar o período. Durante o Arraial de Belô, a capital realiza ainda o tradicional concurso de quadrilhas na Praça da Estação. O grupo de acesso se apresenta do dia 30 de junho ao dia 2 de julho. Já o grupo especial sobe ao palco nos dias 8 e 9 do mês que vem. Agora, eu disse aí sobre as festas cadastradas, né, Luciano? Os interessados em cadastrar mais alguma festa que ainda não está na lista, tem até o dia 6 de junho, portanto, a próxima terça-feira, para solicitar a ficha de inscrição no site. Toda essa programação que eu disse e a programação completa está num site que foi criado exclusivamente para o Arraial de Belô. É arraialdebelohorizonte.com.br, o endereço está aparecendo aí na tela, Luciana. Ok, obrigada, Marcelo, boa noite para você. Que delícia, né? Muita quadrilha, muita canjica e muita cultura. O Jornal Band Minas fica por aqui. Você segue com notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band. Excelente noite de quinta-feira. Até amanhã.